No Senado, foi aprovada ontem a taxação de compras abaixo de $50 em sites internacionais. A proposta da chamada taxa das blusinhas voltará para a Câmara em razão de mudanças realizadas no Senado. Caso o texto seja aprovado, seguirá para sanção ou veto do presidente Lula. A nova regra vai fixar um imposto de importação de 20% sobre os produtos. Esse novo tributo soma-se ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de 17%, que já é aplicado atualmente. Rodrigo Constantino hoje conosco, todas as quintas-feiras. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo, quero ouvi-lo então. Esse projeto que já havia sido aprovado pela Câmara, então foi aprovado pelo Senado, a taxação aí de 20% nas compras de até $50, nesses sites como Shopee, Shein, AliExpress. E aí eu quero ouvi-lo, Consta, porque muitos empresários brasileiros foram às redes sociais, foram conversar com os parlamentares, pedir a cobrança dessa taxa, alegando aí dificuldade na concorrência com os produtos chineses. E aí, quero te ouvir se essa taxação aí de 20% pode mudar o cenário aí do mercado brasileiro para esses empresários aí que vendem produtos nacionais. Boa noite. Boa noite, Paula. Esses empresários têm um ponto, mas eu não defendo esse imposto, eu vou chegar lá já já. Boa noite, meu amigo Silvio Navarro, Piotto, boa noite, Carlos Cauti e, acima de tudo, boa noite, nossa qualificada audiência. Veja, existe sim trabalho semi-escravo em alguns desses países asiáticos, Vietnã, China, e mandam os produtos baratinhos para o mundo todo. Então é quase uma espécie de dumping também, né, de condição favorável a eles numa competição desigual. Existe o custo Brasil para o empresário brasileiro, né? A gente conhece bem isso, taxa de juros alta por conta da dívida pública, do estoque da dívida elevado e da projeção ainda pior, infraestrutura capenga, mão de obra pouco qualificada, os impostos escorchantes e por aí vai. Então, é natural que o empresário queira tentar nivelar o jogo. A gente sabe que teve esse tipo de pressão, de lobby, teve até senador bolsonarista, digamos assim, votando a favor do imposto que Lula não deve vetar, como acreditava, né, o imitador de focas, porque o PT só pensa naquilo. Esse debate todo sobre China, sobre alguns países asiáticos, sobre a concorrência desleal, é um debate justo, legítimo. Só que não é por isso que o governo está vindo com essa taxação. E está, sim, fazendo um esforço para aprová-lo, e como eu disse, Lula vai deixar quieto. É porque o governo só pensa naquilo. É um governo que não tem, dentro da sua mentalidade, nenhuma possibilidade de corte de despesas naquilo que se convencionou chamar equilíbrio das contas públicas, né? O lado fiscal do governo na equação só tem um: aumentar a arrecadação. Então ele vai aumentar a arrecadação sobre tudo que ele puder. E aí encontrou, nesse caso específico, alguns empresários que vão concordar com isso, mas veja, se o governo começar a propor barreiras protecionistas para aço, vai ter também lobby do setor siderúrgico aplaudindo. Se ele começar a falar que os vinhos importados vão ter que pagar ainda mais tributo, idem. Então, não é essa a solução que o Brasil precisa. O Brasil precisa, de uma vez por todas, enfrentar o problema em sua essência, qual seja o elevado custo Brasil. É óbvio que esse desgoverno não pensa nessa possibilidade e, sem muita expectativa nesse sentido, o que resta aos empresários é bater na porta do governo, dos parlamentares e fazer lobby para, pelo menos, o seu setor ficar mais protegido. Quem paga o pato nessa história toda? Ora, é sempre o mesmo lado. No cabo de guerra, estoura sempre para o lado mais fraco. É o povo, é o trabalhador mais humilde, que usava esses sites para comprar as suas blusinhas, assim ficou conhecido até, né? Ou até mesmo insumos para o seu dia a dia, para o seu trabalho. E eu quero lembrar que Jair Bolsonaro queria ir na contramão do que foi feito. Queria aumentar a isenção para um valor de até $100. Fica clara a distância entre um e o outro. Adalberto Piotto, muito boa noite. O Consta falou aí muito bem sobre a questão do aspecto econômico aí dessa medida, dessa taxação aí de 20%, mas queria trazer também o aspecto político, porque bateu na trave, né? O relator, o Rodrigo Cunha, desse projeto, havia tirado esse trecho da taxação daquele projeto Mover,
né, colocaram um jabuti ali para tentar aprovar a taxação dos 20% em compras até 50 dólares. O relator retirou e aí houve uma manobra ontem no Senado, eles conseguiram incluir por meio de um destaque, que é um instrumento aí legislativo para, digamos, fatiar o projeto, e aí conseguiram, então, aprovar a taxação também no Senado, e agora o texto volta para a Câmara. Como é que você avalia essa manobra aí, muito de olho no que disse também o Consta, que o governo está de olho na arrecadação, e foi uma manobra dos senadores da base governista? Paula, boa noite, Silvio, Constantino, Caute, a todos vocês que nos acompanham. Eu vou me juntar nos aspectos todos levantados aí pelo Constantino, porque, primeiramente, só na questão econômica, os empresários que defenderam isso provavelmente gostariam muito mais que houvesse uma redução do custo Brasil. Mas veja que o governo está não só pensando naquilo que é na República Arrecadatória do Brasil, a da federativa é que nós conhecemos. A do ministro Haddad e do presidente Lula é a República Arrecadatória do Brasil. Tanto é que o governo não está nem um pouco preocupado com isso, ele só quer arrecadar, só mais uma forma de arrecadar, que, por exemplo, tem uma medida provisória que está, podemos dizer, captando qualquer possibilidade de você ter benefícios fiscais. E não estou falando de benefícios fiscais, não. Você tem, às vezes, o direito de receber de volta créditos do PIS, do PIS e do PASEP, se não me engano. Essa é a medida provisória que está lá. Tanto que a CNI, a Fiesp, está todo mundo reclamando agora, a Confederação Nacional de Agricultura, todo mundo reclamando porque nós estamos vendo aí um confisco desse benefício que está na lei, a possibilidade de receber de volta o imposto que você pagou a mais, né? Isso é um confisco, o governo está pegando isso para, digamos, justificar uma forma de, digamos, garantir a desoneração. A desoneração jamais deveria ter sido entendida pelo governo como receita nova, porque isso vem lá de Dilma Rousseff, do governo de Dilma Rousseff. Isso deveria estar no orçamento já da União. O presidente Lula não disse lá no final do ano de 2022, depois da eleição, que tinha que refazer o orçamento, aprovou aquela emenda fura-teto e tudo mais, e não contemplou esse tipo de coisa, né, dentro do orçamento. Óbvio, nós estamos falando do orçamento deste ano. Ou seja, o governo não tem nenhuma capacidade e nenhuma intenção, nem capacidade administrativa de administrar bem o recurso público, que é do pagador de impostos, e muito menos tem alguma intenção em reduzir o tamanho do custo da máquina pública para, com isso, conseguir fazer o que, por exemplo, fez o governo Bolsonaro, num momento muito mais grave do que o de agora. Estou falando daquele momento da guerra da Ucrânia, em que você teve uma explosão do preço do petróleo no mercado internacional e você tinha uma situação em que vai explodir a inflação no Brasil. O governo abriu mão dos impostos federais, negociou com o Congresso, reduziu o ICMS sobre os combustíveis e, mesmo assim, estados e também o governo federal arrecadaram acima da inflação. Ou seja, reduzir impostos funciona para melhorar a arrecadação, porque a economia gira muito mais. Este governo acha que não, tem que aumentar impostos. Politicamente, o que se tem é aquela situação. Imagina só, você tem um estado que sofre com esse tipo de importação. Aí um empresário que sabe que não vai ter nenhuma chance neste governo de redução do custo Brasil, bom, então que pelo menos puna também o produto importado. Politicamente é uma coisa que este governo foi de A a Z. O presidente Lula era a favor porque o ministro Haddad era a favor. Veio a intromissão da, digamos, conselheira presidencial, porque primeira-dama é um detalhe, conselheira presidencial, a dona Janja, foi lá e fez o Lula mudar de ideia e o Lula pegou, mas todo mundo compra, minha mulher compra, sua mulher compra. Ele falou isso, inclusive, em relação à esposa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora o governo voltou atrás. E só voltou atrás, vou usar a frase do Constantino, porque só pensa naquilo, é a República Arrecadatória do Brasil. Este governo do presidente Lula, porque o Brasil real é muito maior e mais importante do que isso e discorda desse tipo de coisa. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauti, faço para você a mesma pergunta que fiz aí para o Consta, como é que essa taxação aí de 20% nas compras de até 50 dólares pode impactar agora no mercado brasileiro? Cauti, boa noite.
Muito boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Constantino, boa noite, Silvio, boa noite ao nosso público da Revista Oeste. Bom, como vai impactar? Vai impactar aumentando o custo de vida de milhões de brasileiros que até ontem achavam que podiam comprar roupas, aquilo que o Lula chamou de bugigangas, né, que na verdade são utensílios para o dia a dia, né? Pensavam de poder comprar isso a um custo mais baixo e vão pagar mais caro. Lembramos que esse imposto vai se somar ao ICMS já cobrado e vai chegar ao aumento de 44% no custo das compras feitas online. E para quem ganha até um salário mínimo, 2 salários mínimos, que são boa parte do público desses sites de produtos mais baratos, é uma paulada no orçamento doméstico. Ou seja, para resumir, Lula prometeu picanha e entregou impostos, especialmente para os brasileiros mais pobres, para os brasileiros mais necessitados, para os brasileiros que não têm a capacidade de viajar fora do Brasil e adquirir seus produtos mais baratos, pagando menos impostos, por exemplo, fazendo enxoval em Orlando, né? A turma que mora em Heliópolis, em Paraisópolis, na Maré, vai ter que pagar mais caro para o seu dia a dia. Mas além disso, só para a gente ter uma ideia, tem muitos pequenos microempresários brasileiros, né, lojistas, que compram produtos nesses sites e acabam revendendo capinhas de telefone, né, produtos, por exemplo, para a tecnologia, né, ou também produtos para a beleza feminina, que serão prejudicados, porque eles serão menos competitivos. Agora, é óbvio que tudo aquilo que o Constantino e o Piotr falaram é verdade. O empresário brasileiro está competindo de forma desleal com concorrentes que usam os trabalhos semi ou totalmente escravo, em alguns casos, né, em vários países asiáticos. Mas a resolução do problema, a tentativa de resolver o problema aumentando a carga tributária, obviamente não é a melhor das soluções. Seria muito mais interessante tentar reduzir, tentar enfrentar o custo Brasil, tentar colocar o empresário brasileiro numa condição minimamente competitiva a nível internacional e, quem sabe, permitir que esse empresário pudesse competir fora do Brasil. Agora temos, mais uma vez, um mercado mais fechado, mais caro, menos competitivo, e o brasileiro vai poder comprar menos produtos a um preço mais caro e muitas vezes com uma qualidade menor, porque vai reduzir a concorrência. Mais um feito de um governo que, me junto aos meus colegas, só pensa naquilo e tudo aquilo que vê taxa, porque ele está desesperado, o governo Lula está desesperado para arrecadar o máximo possível de todos os lugares que ele puder. Ou seja, um governo que ficará na história como o governo mais taxador da história do Brasil.